responder mais uma pergunta. Hoje vai ser a respeito de oclusão. Um colega perguntou qual é a diferença entre oclusão cêntrica, relação cêntrica e máxima intercuspidação e como é que se aplica isso a um articulador semiajustável. Olha só, oclusão cêntrica, só para a gente ter uma ideia, é um conceito acadêmico, né? A oclusão cêntrica, se vocês pegarem nos livros que estão estudando aí, nos livros recomendados, vocês vão ver que é quase uma definição de meia página. Ou seja, é uma definição que a gente precisa ter para saber o que é o certo. Então, dificilmente nós vamos encontrar essa definição completinha na boca de alguém. O segundo conceito, a relação cêntrica. A relação cêntrica, ela nasceu da necessidade da gente ter uma posição que pudesse ser repetida dentro da boca. Imaginem, por exemplo, que eu quisesse montar 10 vezes a mesma reabilitação em 10 articuladores semiajustáveis diferentes. É a mesma boca em 10 articuladores semiajustáveis diferentes. Como é que eu faria na minha vida para poder colocar a mandíbula sempre no mesmo lugar? Então se criou o conceito da relação cêntrica. Um cara chamado Peter Dawson, em 1979, enunciou o seguinte, que a relação cêntrica é uma posição escolhida. E ele escolheu colocar na parte mais distal da fossa mandibular. E em 1980, um cara chamado Stuart analisou os casos que o Peter Dawson tinha feito nessa posição e encontrou uma trilha de desgaste em cima das oclusais. Ou seja, essa posição mais posterior caminhou relativamente à cavidade glenoide e foi para o meio dela. Então o Stuart, em 1980, acreditou que a relação cêntrica é a posição mais mediana da fossa mandibular. Ou seja, na verdade, todos estavam buscando uma posição em que pudessem ser repetidos os casos de forma segura. Então a relação cêntrica, ela é a mais utilizada nas reabilitações orais totais. Ela é conseguida a partir de um jig, que é aquele aparelhinho que desmemoriza as adaptações musculares e de propriocepção que a gente tem e transfere para a mandíbula, ou melhor, coloca a mandíbula numa posição de repouso. E essa posição registrada é passada ao articulador semiajustável para as reabilitações totais. E no final das contas, onde é que foi parar a máxima intercuspidação habitual? A máxima intercuspidação habitual é a posição que o seu paciente tem. São as adaptações que esse paciente conseguiu à medida que foi envelhecendo. Ele nasceu sem dentes, apareceram lá os seus primeiros dentes de leite, depois foram nascendo os dentes permanentes e sem prematuridades, interferências, com espaço, sem espaço, os dentes foram tentando se harmonizar da melhor forma possível e fecham a boca da melhor forma possível para ele. Então essa harmonização pessoal de cada paciente se chama de máxima intercuspidação habitual. E quando é que a gente usa a máxima intercuspidação habitual? Sempre que o trabalho for pequeno. Uma restauração, vou fazer uma pontezinha de 3 elementos, não estou reabilitando toda a boca do sujeito, então eu vou procurar colocar ele na máxima intercuspidação habitual, que é o que ele tem de mais tranquilo ali, que já está adaptado. Então lembre-se, oclusão cêntrica é uma coisa literária, é acadêmico. Relação cêntrica é uma posição de trabalho para reabilitações de grande abrangência, né? Vou mexer em guia anterior, vou mexer em dentes posteriores em cima e embaixo, eu preciso montar em relação cêntrica. E a máxima intercuspidação para os trabalhos mais simples, mais tranquilos que você faça. Se você vai trabalhar em máxima intercuspidação, é desnecessário que você trabalhe num articulador semiajustável, porque você só vai precisar do movimento final, que é o movimento de rotação, de fechamento da boca. Se você vai trabalhar guias anteriores, aí você já precisa do articulador semiajustável, que vai reproduzir os movimentos de protrusiva e lateralidade da pessoa. Ok? Espero ter esclarecido aí para vocês. Um grande abraço, não esqueçam de dar um like e continuamos na próxima. Até lá!